Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça, mais uma semana entrando nesses lares tão maravilhosos, nos quais nós podemos aí, com os nossos convidados, levar também muita informação, de forma clara, de forma objetiva, de forma prática, para que você conheça cada vez mais os seus direitos e também aproxime você da justiça. Hoje eu vou estar aqui com alguns convidados muito especiais e nós vamos levar para você cada vez mais conhecimento, hoje especialmente com a professora Regina Maria Bueno Bacelar, que vai trazer para nós aí conhecimentos muito aprofundados do direito ambiental. E claro, também teremos os comentários de notícias jurídicas do Ney Daniel, que sempre nos atualiza com a legislação, com a jurisprudência, para que você também conheça a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, para que, se precisar acessar o Poder Judiciário, possa de alguma maneira conhecer como vem sendo o entendimento de determinado tribunal sobre aquele direito que você está precisando obter. Mas antes disso, eu vou chamar os nossos comerciais. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Caro telespectador, como eu prometi para você, o Ney Daniel vai trazer a atualidade da semana. Ney, o que você conta para o nosso público hoje? Clientes que desistiram de cruzeiro e voos aéreos receberão aproximadamente 75% do valor pago devido à pandemia causada pelo Covid-19. Assim decidiu o juiz de direito da 4ª Vara Civil do Foro Regional 11º na cidade de Pinheiros, no estado de São Paulo. Ocorre que 2 autoras ajuizaram a ação de restituição, além de indenização por danos morais contra uma empresa de cruzeiros, alegando em síntese que aderiram a um pacote de viagem de cruzeiro e do voo pelos Emirados Árabes. Entretanto, decidiram pelo cancelamento, em razão do aumento dos casos do Covid e também devido aos cancelamentos de cruzeiros pelo mundo através da divulgação da circulação da nova variante do vírus. Ademais, alegam também que pediram esclarecimentos sobre a segurança relativa à empresa e que não obtiveram retorno, motivo pelo qual optaram pelo cancelamento. Também aderiram reclamação ao PROCON, quando a empresa se manifestou exigindo multa de 100% do valor pago, em razão da proximidade do embarque. Mas a mesma empresa já havia dito que, em razão da pandemia, poderia emitir carta de crédito aos clientes. Ao julgar o caso, o magistrado observou que, de fato, uma das autoras solicitou informações e que, sem resposta, desistiu do pacote. Mas o caso não tem relação com o cancelamento do cruzeiro em razão da pandemia. Diante disso, disse ainda que as autoras estavam cientes dos riscos, visto que compraram o pacote durante o período da pandemia, razão pelo qual a retenção de 25% do valor foi considerada legítima. De um outro lado, observou que o contrato dispunha sobre o reembolso, sem mencionar que seria de forma de voucher, ao contrário, seria feito diretamente no cartão de crédito. Além disso, nenhum documento foi juntado aos autos que comprovasse que as passagens eram promocionais e não reembolsáveis, como considerou que a empresa violou o dever de informar as clientes ao deixar de esclarecer o bilhete aéreo não seria reembolsável.
não pode, após o pedido de cancelamento, usar tal argumento. Diante dos fatos, decidiu que a empresa poderá reter os 25% do valor total pago pelo pacote, devendo restituir às autoras os 75% do valor pago, com correção e juros de mora. Mas foi negado o pedido de reparação por danos morais. Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Mais uma vez agradeço por poder entrar na casa de vocês, por poder levar informação de qualidade, informação relevante, tão necessária para que você possa conhecer cada vez mais sobre os seus direitos e, claro, sobre a justiça de forma geral. Não por acaso que nós trazemos aqui semanalmente personalidades, pessoas importantíssimas do direito, e não só profissionalmente falando, hein? São pessoas que também pessoalmente transmitem algo que é fundamental para que a gente consiga estar aqui hoje e entrar na sua casa, ter essa possibilidade que para nós é tão importante, gente. Vocês não imaginam a alegria que eu sinto por estar semanalmente aqui, tendo essa oportunidade. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que, para mim, não é só uma personalidade do direito, ela é uma pessoa que é uma inspiração para mim. Graças a ela, eu também estou aqui hoje, porque foi com ela que eu aprendi as bases do direito ambiental. Foi através dela que eu consegui caminhar, trilhar os meus primeiros passos e consegui, então, aprender um pouquinho, mas que nem de longe consigo ainda chegar perto dessa que é minha eterna mestre, professora Regina. Muito bem-vinda aqui ao Direito e Justiça. Você não sabe a alegria que eu estou de ter você aqui hoje. Para mim é uma grande alegria, Débora, estar com você, que é uma querida ex-aluna, mas muito mais do que isso, é minha amiga. Né? E é uma pessoa que eu tenho, a cada dia que passa, admirado muito, admirado você como pessoa e como profissional. Então, parabéns pelo belíssimo trabalho. Então, é uma honra, uma alegria estar aqui e estar com todos vocês. Ai, que bom. A professora Regina, ela é, assim, um expoente do direito ambiental. Ela é professora de direito. Eu vou apresentar um pouquinho do currículo da professora Regina para que vocês tenham a dimensão, aqueles que não a conhecem ainda, tenham uma pequena dimensão do belo trabalho que ela vem executando ao longo da sua carreira, que já é, né, professora, uma carreira extremamente consolidada de muitos anos, né? Bastante. Muita caminhada mais de 30 aí, né? anos, Muita caminhada. Então, a professora Regina, vou apresentá-la aqui, Regina Maria Bueno Bacelar. Ela é advogada, consultora na área ambiental, urbanística e de energia, mestre em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito Ambiental pela UTP, Ecologia e Sustentabilidade pela Universidade de Aveiro, em Portugal, Meio Ambiente e Sustentabilidade pela Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, União Europeia e Mercosul pelo IBEG, auditora ambiental pela Academia de Batalas, é isso, professora? Da Inglaterra, né? Conselheira estadual da OAB Paraná, gestão 2019-2021, presidente da Comissão de Direito à Cidade da OAB Paraná, gestão 2022-2024, membro do Instituto dos Advogados do Paraná, membro da União Brasileira dos Advogados Ambientalistas, professora nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito do Unicuritiba e da Fundação Escola do Ministério Público FEMPAR, membro da AVIPAC, cadeira 23, Carlos Drummond de Andrade. Que maravilha esse currículo, hein, professora? Aquela satisfação que a gente tem, assim, que só quem é realmente fã, né, ex-aluno e amiga hoje, né, que posso me dizer. Com certeza. Assim, a gente tem uma honra, uma alegria, sabe, porque a professora Regina, ela foi quem me iniciou praticamente ali na própria possibilidade de dar aulas, né, para pós-graduação, nos cursos de pós-graduação em Direito Imobiliário.
foi ela que me abriu as portas, foi ela que acreditou no meu trabalho dentro da minha área do conhecimento, que é o direito imobiliário, e por isso também nos damos tanto as mãos, porque nós temos áreas afins, né? Também tive a oportunidade de estar como, né, ali junto, trabalhando com a professora Regina na Comissão de Direito à Cidade, né, como membra, né? E hoje a professora, inclusive, é a presidenta desta comissão da OAB Paraná, que um trabalho belíssimo tem executado aí, tantos resultados, né, a professora tem trazido para a sociedade, através aí dessa doação pessoal que é estar à frente da comissão, um trabalho que a gente sabe que é árduo, né, e é um trabalho voluntário e que acaba trazendo tantas possibilidades e faz uma diferença imensa na sociedade, sabe? Eu parabenizo, inclusive, por isso, professora. É uma comissão muito importante, porque é justamente levar ao cidadão o conhecimento sobre seus direitos na cidade. É um novo olhar sobre a cidade, então não é só o direito urbanístico, é o direito às cidades, ou seja, o acesso à cidade, para que o cidadão possa conhecer, usufruir, né, cumprir com as suas obrigações, mas também ter o conhecimento dos seus direitos, o respeito, como você falou no início, de uma maneira assim completa, o respeito à sua dignidade. Então, na comissão nós fazemos um trabalho justamente que é uma das funções da OAB, que é esse olhar para a sociedade, né? Que a advocacia estenda seus braços, dando esse apoio que a sociedade tanto precisa. Exatamente, é isso que hoje a gente busca muito, né? Esse acesso a direitos, e a OAB Paraná é um exemplo disso através das suas comissões, né? Que inclusive uma delas é brilhantemente conduzida pela professora Regina, que traz esse acesso ao direito à cidade. Essa cidade integrada, essa cidade que a gente busca, né, trazer para perto aquele que está longe, né, especialmente aqui em Curitiba, que nós temos, né, muito orgulho também da cidade que temos, né, daquilo que foi construído, e hoje, só que não basta, né, nós temos que sempre estar construindo, né, são políticas públicas, né, ali que a gente vai unindo esforços para conseguir, então, realmente levar a efeito, fazer com que essas pessoas sejam atendidas, tenham acesso a esses direitos e se sintam parte da cidade, né, professora? Exatamente. Para que não existam excluídos na cidade, para que todos tenham o exercício dos seus direitos de uma maneira igualitária. Né? É uma cidade justa, igualitária e sustentável. Exatamente. E não por acaso, então, a gente vai falar um pouco dessa temática, né, professora, que é o direito ambiental, envolvendo o direito à cidade, a sustentabilidade, para que todos que estão nos acompanhando e que nos abrem esse acesso semanalmente possam também conhecer esses aspectos tão importantes. Às vezes ouve falar, mas de uma forma às vezes tão limitada, né? Exatamente. Então a gente precisa trazer um pouquinho disso para o nosso público aqui, com né? certeza, com certeza. Eu acho que então assim a gente pode até começar falando um pouquinho dessa proteção ambiental no Brasil. A gente tem muita lei, né? Muita lei, até inclusive a 6.938, lá de 1981, né? Que ela inaugura um cenário muito diferenciado, né? Traz ali no seu bojo várias disposições que vêm de encontro justamente a esse propósito que é proteger o meio ambiente. Temos a Constituição Federal, claro, temos inúmeras outras, mas aqui a gente vai citar, né? A Constituição Federal, ali o ápice, que é o artigo 225, que vem inaugurando essa proteção toda, né, professora Regina? E dentro desse contexto todo, então, como que nós podemos hoje ver essa proteção ambiental no Brasil? Olha, você bem colocou que no Brasil nós temos muitas leis. Se nós formos comparar com outros países, o Brasil tem uma abundância muito grande, não só no direito ambiental, em todas as áreas. Então não nos faltam leis. O problema no Brasil é o conhecimento da lei pela sociedade. Não adianta nós termos leis que não são conhecidas. Se elas não são conhecidas, elas não são respeitadas. Mas fora isso, um outro problema que nós temos é a correta interpretação da lei. As pessoas precisam interpretar corretamente para poder aplicar corretamente. Que foi o que aconteceu quando a chamada Lei de Crimes Ambientais foi publicada e que trouxe aí
uma nova forma de penalizar aquele que causa dano ambiental com vários tipos de crimes ambientais. Então, quando a lei foi publicada, começaram a simplesmente criminalizar todas as condutas, todas as atitudes, até aquele indivíduo que cortava a casca de uma árvore para fazer um chá para a esposa que estava doente, porque a lei dizia que não podia. Não é bem assim. Então não se pode ter um exagero na aplicação da lei, mas também não podemos ter uma flexibilidade. O meio ambiente é o nosso planeta, é aonde nós residimos, aonde nós desenvolvemos a nossa vida. E ele precisa ser sadio, ele precisa ter qualidade. A nossa Constituição Federal, ela traz de uma maneira inovadora que o meio ambiente é um direito fundamental. Ele é exatamente igual ao nosso direito à vida. Na realidade, o direito ao meio ambiente dá a fundamentação para o nosso direito à vida. Porque se nós vivermos em um meio ambiente que for degradado, que não seja sadio, a nossa vida vai estar correndo perigo. Então, o legislador traz esse meio ambiente como um direito fundamental do homem e ainda coloca essencial a sadia qualidade de vida. E traz ainda, também de uma maneira inovadora, a todo direito corresponde uma obrigação. Então ele diz, poder público e coletividade têm o dever de proteger e defender o meio ambiente. Portanto, no Brasil, a proteção do meio ambiente é tanto pelo poder público como pela sociedade. Ou seja, cada um de nós tem o dever de defender o meio ambiente dos atos danosos de terceiros e proteger, preservar com as nossas condutas, com aquilo que nós fazemos. Então, o que a gente sente no Brasil de hoje é que precisamos arregaçar mais as mangas. Né? O Brasil está precisando de uma proteção mais intensa. A degradação ambiental avança a passos rápidos, é como se fosse uma bola de neve. Né? Avançando a passos rápidos. Estamos perdendo florestas, estamos perdendo a biodiversidade, espécies sendo extintas, cada vez mais espécies nativas do Brasil sendo extintas, contaminação do ar, as mudanças climáticas, o aquecimento global. Então tudo isso vai afetar diretamente, já está afetando diretamente a vida do ser humano. Então, se nós não tivermos esse ambiente saudável, nós não vamos conseguir nos desenvolver. E muito mais do que isso, as nossas futuras gerações correm risco. Então, nós temos um ordenamento jurídico, um arcabouço legal completo, lei sobre tudo, mas elas precisam sair do papel. E para que eles saiam do papel, o essencial é a educação ambiental, o repasse do conhecimento, como o que você está fazendo aqui nesse programa. Isso é atuar com a educação ambiental, é levar para a população o conhecimento que ela tanto precisa. Exatamente, esse é o nosso papel aqui. Eu sempre falo até que quando a Central TV me convidou, eu pensei em algo que pudesse, de fato, transmitir isso, sabe, professora Regina? Porque nós todos, né, eu me coloco nesse papel também, nós somos tão carentes de boas informações, de profissionais que realmente compartilhem os seus conhecimentos conosco. Temos profissionais incríveis em todas as áreas do conhecimento, mas nós precisamos ter esse acesso, nós precisamos ter essas informações disponíveis. Hoje é fácil, nós temos o Google aí, né? Sim. Digitamos ali, como diz, dá um Google, né? Todo mundo fala assim, né? Mas, gente, não é a mesma coisa que você realmente estar tendo acesso a isso, né? Estar tendo a oportunidade de ver esse profissional falar daquilo que ele melhor sabe, que ele vê na sua prática, que ele conhece, que ele estuda, né? Seja aí um jurista, enfim, um advogado, um desembargador, um juiz, um promotor, um defensor. Ele vai saber o que ele vai saber de melhor para transmitir para você. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, porque esse papel para nós ele é relevante, é aquilo que a gente pode entregar de melhor para vocês que estão aí do outro lado. Então, professora Regina,
Eu tenho algumas questões aqui até em relação a essa questão do dano ambiental, por exemplo, que a gente até comentou aqui, né? De ver essa degradação acontecendo dia a dia, cada vez mais. Parece que por mais que nós tenhamos um arcabouço legislativo imenso, as leis realmente não saem do papel. Exatamente. Né? Nós temos ali a possibilidade de punição, a possibilidade de reparação, mas e como isso tem acontecido na prática, pela tua experiência? O que você conta aqui para o nosso público? Olha, na prática, o que nós temos é que, infelizmente, devido à grande demanda no judiciário, as ações civis públicas, a reparação do dano ambiental efetivamente, demora muito para acontecer, né? A estrutura de uma ação civil pública, a finalidade dela, as formas de reparação, elas estão assim corretas. Claro que cada caso é diferente do outro, então vai depender. Então, nós já temos tido um avanço muito grande. Por exemplo, tivemos em abril de 2020, quando em um julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tivemos a repercussão geral da decisão de que o dano ambiental é imprescritível. Uma coisa extremamente necessária, porque não tem como você colocar um prazo para prescrever de um direito de ação, de reparação de um dano ambiental, que é essencial para a vida humana. Então, isso já foi uma grande vitória. O dano ambiental, na esfera civil, ele é imprescritível, né? E daí continuamos com essa abertura aí, com as novidades que já estão acontecendo em outros países do mundo, como, por exemplo, a receptividade aí do dano moral ambiental. Né? Daí, dentro do dano moral ambiental, o que é esse dano moral? É aquele sentimento de perda do cidadão, do ser humano. Né? O que nós sentimos de perda quando nós estamos vivendo em um meio ambiente onde o ar é contaminado e pode me gerar uma doença nos pulmões, ou já gerou uma doença nos pulmões, ou quando se perde um monumento natural de importância, né? Uma cachoeira, um pinheiro araucária de muitos anos, que é uma espécie em extinção, né? Ou quando se perde uma obra cultural, um monumento cultural de importância para uma comunidade, uma coletividade. Então, o legislador ele diz que esse dano moral ele pode ser individual, quando afeta o indivíduo, mas também pode ser coletivo. E dentro desse dano moral coletivo, o que nós temos hoje, que tem ganhado espaço aí no judiciário, é a consideração do dano moral coletivo pela sensação do ser humano não estar vivendo em um ambiente sadio, em que o direito fundamental dado pela Constituição Federal não está sendo respeitado. Então, ele está ferindo a sua dignidade, o seu direito de existir de uma maneira sadia e com qualidade. Então, essa é uma nova forma de olhar o dano moral coletivo, não só com aquele viés de que para o dano moral é preciso que exista o sofrimento. Não, mas também aquele sentimento de perda de algo que é importante para a sua vida. E que é o meio ambiente, né? Com certeza, até não por acaso que na Constituição Federal, lá no artigo 225, né, se preconiza, né, justamente essa questão de você pensar não somente nas presentes, quanto também nas futuras gerações. Exatamente, né? Exatamente. Então, acho que esse é o X da questão, né? É o cerne daquilo que move o direito ambiental, né? A gente não pensa somente agora, a gente pensa no amanhã e, mais do que isso, no coletivo, na perda desse direito, no impacto que isso pode ter para nós hoje e para aqueles que vão nos suceder no futuro, né? Os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, que também vão precisar ter uma qualidade de vida, né? Que está pautada justamente nesse viés que é cuidar do meio ambiente, proteger o meio ambiente. E nesse mesmo ponto, professora, eu vou entrar no aspecto da sustentabilidade, que também vem, né, nesse gancho para a gente conseguir estreitar aí
o que seria efetivamente então a sustentabilidade para contribuir com essa proteção, Sim, né? sim. A sustentabilidade é um aspecto de extrema importância. Ela surge na realidade no mundo de uma maneira mais formal, na Conferência das Nações Unidas de 1992, que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E a ONU daí, ela conceitua a partir daí que desenvolvimento sustentável é aquele em que a presente geração utiliza somente o necessário para sua existência, lembrando de deixar o suficiente para a existência das futuras gerações, que é o direito intergeracional, que é o que a Débora falou agora há pouco. É o pensar nas nossas futuras gerações. Como que vai ser a vida do meu filho, do meu neto, dos meus bisnetos? Será que eles terão água suficiente? Como será o ar? Será que o ar será puro? Terá condições de ter uma vida sadia? Eles terão alimentação ou não? Então é pensar. Então em 92, quando surge essa visão de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, que é pensar nas futuras gerações, a visão ainda era só com relação a recursos naturais, ao meio ambiente natural. No entanto, com a evolução do homem e essa integração do homem no conceito de meio ambiente, né, sendo essencial para a sua existência, hoje nós temos que a sustentabilidade são 3 aspectos. Sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, por exemplo, a infraestrutura das cidades, o atendimento do cidadão naquilo que necessita, no mínimo existencial, nos direitos sociais que a Constituição Federal lhes garante. E a sustentabilidade econômica. O nosso dinheiro, o dinheiro de uma empresa, o dinheiro do Estado, do poder público, precisa ser bem gerido. É preciso que exista. Então, sustentabilidade significa equilíbrio, uso racional, uso sustentável, cuidar hoje para que amanhã se tenha. Então, é preciso, na área econômica, na área social e na área ambiental, que tenhamos a sustentabilidade para que o desenvolvimento, a evolução do homem, seja feita de uma maneira equilibrada. Enfim, nós temos vários mecanismos que são capazes de entrar nesse aspecto da sustentabilidade, como tem o tripé aqui que a gente falou, né, econômica, né, não é só ambiental, né, então nós temos que olhar para esses 3 vieses que são importantes para conseguir entender cada vez mais que nós não temos apenas direitos, que nós temos também obrigações. Né, para que nós possamos ter direitos, né, fatalmente, né, é uma via de mão dupla, né, a gente também tem que cumprir certas obrigações para poder, então, se valer disso. Nesse aspecto, Débora, eu queria ressaltar uma questão muito importante, que comumente a gente ouve as pessoas falarem, mas o que adianta eu fazer se os outros não fazem? O importante é você fazer a sua parte. É um trabalho de formiguinha. Todos devem fazer a sua parte. E outra coisa, não é facultativo. A Constituição Federal coloca como dever. Portanto, é uma obrigação nossa proteger o meio ambiente. Faça a sua parte. As pequenas atitudes, a somatória das pequenas atitudes se tornam grandes. Não adianta olhar para o vizinho se o vizinho não fizer. Né? Na realidade, tem que até trabalhar, conversar com o vizinho, né? Difundir o conhecimento para que ele entenda a importância dessa proteção ambiental e também comece a fazer a sua parte. Então, temos que todos dar as mãos para fazer e seguir esse objetivo para que a gente possa existir de uma maneira sadia e que as futuras gerações também possam existir. Mas já te agradeço mais uma vez, reitero os meus agradecimentos por você ter estado aqui conosco hoje. É sempre uma grande alegria estar aqui. Maravilha, professora. Mais uma vez agradeço. Agradeço o nosso público que sempre abre as portas da sua casa para que nós possamos estar semanalmente levando cada vez mais conhecimento para você que está aí. Um grande abraço, me despeço e mais uma vez renovo também o convite aí tão particular com você para que esteja conosco na próxima semana no nosso Direito e Justiça. Um grande abraço e até lá!